Vamos falar agora do Cimento Bravo. Um cimento aqui do Maranhão que vem conquistando cada vez mais a preferência da construção civil e o coração dos maranhenses. É um cimento resistente, produzido apenas com matérias-primas de qualidade, promovendo secagem rápida que gera economia, reduzindo assim o custo e o tempo de sua obra. O cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra porque pode ser utilizado da fundação ao acabamento. É uma empresa maranhense que, acima de tudo, pensa e age de forma sustentável, porque respeita o meio ambiente. Não te deixa na mão, porque tem agilidade na entrega. Pediu, chegou, é só ligar. 0800 204 mil, 0800 204 mil, Cimento Bravo, para obras de uma vida. E negócio na pauta de volta. Continuando a nossa conversa sobre política e economia, vamos continuar aqui com o professor Paulo Moura, que é estrategista político, e está lançando um livro aqui em São Luís, no Brasil inteiro, na verdade, são 15 cidades que vai ser lançado. E tem muita coisa para contar para nós, ou para tentar fazer com que a gente entenda mais esse mundo. Mas, Paulo, desde aquelas manifestações de rua no governo Dilma, por causa da passagem, né? Não era por causa dos 10 centavos, né? Parece que o país entrou numa rota de polarização, onde políticas, aí a gente vem trazendo isso para a economia, políticas liberais, elas se confrontam com políticas sociais, entre aspas. Perfeito. Né? Isso ficou muito claro agora quando voltou ao poder um partido que prioriza uma determinada política e houve uma reação da economia como um todo, que teve uma pequena retração agora no primeiro trimestre. Não, na verdade, a retração acabou não acontecendo porque o negócio deu um pulo, né, com um crescimento absurdo. E essa polarização vai continuar influenciando na política nacional? Como é que você vê isso, Paulo? Eu acho que um aspecto importante quando você cita aqui, Arthur, a sua análise, que eu achei muito lúcida inicialmente, mas voltando da movimentação das passagens no governo da presidente Dilma, o que eu pude perceber ali do ponto de vista de estratégia, na perspectiva do marketing e da comunicação, foi a capacidade e a força do digital na questão da mobilização. Né? E quando a gente fala do digital, as redes sociais, a tecnologia ela empoderou o cidadão através de um instrumento chamado o celular, que é um smartphone. Sim. E ali está tudo convergido, né? Não é só para fazer ligação. Hoje você acende um pavio fácil, né? Isso. Então você consegue ali uma capacidade de mobilização muito grande. Isso se tornou uma presente onde as pessoas são protagonistas. Mas isso já está bem entendido dentro do meio político, do que é a força disso, ou isso está sendo mal usado hoje? Eu acho que isso é uma questão irreparável do ponto de vista dos danos que ele pode causar, mas também dos benefícios. Nós tivemos aí exemplos claros. E esse controle que está, entre aspas, tentando se fazer, precisa realmente disso? Eu acho que precisa, não da forma como está sendo colocado. Né? É lógico que a liberdade de expressão ela está relacionada também à responsabilidade de expressão. A gente não pode confundir as coisas. Né? Na minha visão, você sim tem a liberdade de expressão, mas desde que você não entre no direito do outro. Então a gente precisa estar sempre respeitando o outro. E essa capacidade de mobilização, através dos celulares, do smartphone, a gente vem vivenciando isso a cada projeto, a cada eleição. O que a gente chama aqui de polarização, que aconteceu nas eleições passadas, nada mais foi do que uma organização que houve no digital, e isso teve um impacto muito grande, porque isso afetou na economia, mas afetou o dia a dia das pessoas. Então, hoje, para você organizar e você se organizar em torno de um movimento, de uma comunidade, é muito fácil. Isso tem um aspecto, eu vejo sempre pelo aspecto importante, que é dar voz a quem não tinha voz. Né? Quantas pessoas que eu chamo são invisíveis? Né? A classe política, a classe empresarial, que muitas vezes não percebe. E aqui eu queria citar como exemplo uma região que eu tenho uma relação afetiva grande, que é a Ilhinha, aqui em São Luís. Né? Ali a gente tem uma comunidade que é quase que embaixo do Palácio dos Leões,
e que ela vive uma realidade completamente diferente do outro lado da rua. Né? Então, como é que essas duas economias convivem? Como é que essas duas sociedades Esses convivem? dois Brasis, né? Não é? E ali quando você mergulha ali, você vê que eles têm uma capacidade de organização através dos seus smartphones que merece ser entendida. Eu diria que isso é assunto para... A gente vai ficar aqui 2, 3 horas, não vai esgotar, até por causa do conhecimento do Paulo. E chamo ele de Paulo, apesar de ser professor. Sim. Paulo, que somos amigos há muitos anos. E é um prazer estar recebendo aqui pela primeira vez no programa. Já tem quase 3 anos de programa, é a primeira vez que tivemos essa oportunidade. Mas, Paulo, eu queria que você falasse um pouco do seu livro, porque daqui a pouco nós vamos para o lançamento do livro lá na Livraria Leitura. Eu queria que você falasse um pouco dele. A gente vai mostrar vários flashes aí, algumas entrevistas que vão acontecer lá no lançamento. Fale um pouquinho, por favor. Então, o livro está sendo lançado hoje aqui no Maranhão. Pode mostrar aqui a capa. Pois não. O livro Inteligência Política e Estratégia nas Campanhas Eleitorais está sendo lançado pela editora Vozes, em todo o Brasil. É um livro que combina uma trajetória política com um vasto embasamento também teórico. Eu diria que ele nem é um manual de alta ajuda para campanhas eleitorais e também não é uma tese de doutorado. Ele contém aqui casos importantes, aprendizados, eu relato também insucessos, que eu acho que às vezes a derrota ela ensina mais que a vitória. Ao final do livro a gente tem aqui um glossário com alguns temas específicos da área e ele, Arthur, ele é baseado em 4 pilares, em 4 capítulos. Inteligência política, marketing, estratégia e comunicação. É uma leitura muito fácil, que qualquer pessoa terá acesso. E você acha que o que está aí extrapola para outras áreas também? Que seja com política? Certeza, com certeza. Por exemplo, a área empresarial? Com certeza. Eu acho que a política ela está inserida no dia a dia de qualquer cidadão. Quando você sai às ruas, você já convive com a política. Quando você tem os seus direitos desconhecidos e aí você está vulnerável, também isso é política. Então, quando você infringe uma lei, você também está convivendo com a política de certa forma. Então, é um livro que atende a todas as classes, atende também ao setor empresarial, mas a classe política, os empresários que trabalham com isso, todo o setor, toda a cadeia que gira em torno de campanhas eleitorais, é um livro que pode contribuir também. Para vocês verem a importância desse livro e a reputação do Paulo, eu tive recente, até mandei uma foto para ele, em São Paulo, e eu fui passando uma livraria, que é a Martins Fontes, que eu acho uma excelente livraria na Avenida Paulista, e eu entrei e na primeira estante, assim, de quem vai chegando, que é a estante principal, está lá o livro do Paulo. Eu digo, olha só, como é que o homem é importante, né? Aí mandei uma foto para ele, disse, olha aí, ó, nós estamos trazendo aqui para vocês um livro que é top, e que vamos acompanhar daqui a pouco. Mas, enfim, esse entrelaçamento da política com a economia, Paulo, me parece que é algo ainda que não está muito bem debatido, apesar de que se percebe que isso influencia, né? E vice-versa. Você trabalhou ou tem trabalhado lá no Tocantins? Sim. A gente tem acompanhado os indicadores econômicos do Tocantins. Na última safra de grãos brasileira, o Tocantins praticamente está com a mesma produção do Maranhão, que são 2 dos estados que mais crescem, né, em termos de produção de grãos, foi de 7 e pouco milhões de toneladas. E a gente tem acompanhado os indicadores também do estado, o IDH tem crescido, renda per capita. O que impulsionou lá? Foi a economia que impulsionou a política ou foi a política que impulsionou a economia? Eu acho que o atual governador, Wanderlei Barbosa, ele está criando e mantendo todas as condições para a economia do estado se desenvolver de forma muito hábil. Ele conseguiu formar um time muito competente e esse clima que ele tem criado, isso tem deixado os empresários cada vez mais otimistas para fazer investimento no estado. É um estado muito jovem, mas que ele conseguiu criar todas as condições de crescimento no estado. Então, é um lugar, eu chamo que é o estado das oportunidades. Tem muita oportunidade de crescimento para empreender e o novo empresário que chega lá, ele encontra do governo muitas condições.
a condição, primeiro, de receber o empresariado. Então, o governador, todo o seu governo, está muito aberto a discutir oportunidades, a trazer investimentos. E uma coisa que me chama a atenção, Arthur, e isso é o sentimento do governador, que eu tenho tido a oportunidade, a honra e o privilégio de conviver, é que ele tem uma preocupação muito grande com o que ele chama de crescimento sustentável. Então, é um crescimento onde ele está preocupado toda hora se isso é sustentável ou não. Isso tem chamado a atenção, inclusive, de investidores de outros países. O que nos chama a atenção também nisso, né, porque recentemente tivemos a conclusão, com a solenidade de conclusão da Ferrovia Norte, seu último trecho que restava, até a Estrela do Oeste, e onde esteve o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-presidente José Sarney, que iniciou todo esse trabalho, levou quase 40 anos. Me parece que o estado de Tocantins vai ser um dos mais beneficiados com isso. Perfeito. Porque ele está exatamente no eixo dessa ferrovia. Né? Certíssimo. A sua afirmação é completamente correta. Pela localização geográfica do estado, em relação aos outros estados que compõem essa malha, o estado de Tocantins será o maior beneficiado. Isso se fala muito aqui que o Maranhão é uma região de soldadura, né, de duas regiões, até pelo seu privilégio de ter um complexo portuário gigante. A Ferrovia Norte-Sul liga os dois gigantes portuários do Brasil, que é Santos e Itaqui. Mas me parece que o eixo central vai se localizar ali no Tocantins, com as duas ferrovias que vão surgir a partir dali, já estão em construção, que é a FIOL e a FICO, né? Perfeito. Inclusive já há uma disputa de levar esse eixo lá para o Goiás. Isso, que é vizinho, né? Mas enfim, aí mais uma vez a gente percebe que a política ela tem que estar ali andando junto com a economia, porque a economia ela depende de decisões políticas. Sim. Bem, de qualquer forma, a gente queria ter mais tempo aqui com o professor Paulo Moura, mas a gente vai ter que encerrar, porque agora vamos para a parte importante, que é do lançamento do livro do professor Paulo Moura. E de lá a gente se despede de vocês, tá bom? Então até lá.